Ok, a partir de agora a aula está sendo gravada e nós vamos começar com um quiz. Aí eu queria que você participasse no chat aí, ó. Não sei se você está vendo uma íconezinho bate-papo. Dá para todo mundo ver aí? Aí não tá vendo? Não, então... Nem eu achei aqui, Fernando. Achou? Não vamos fazer no chat, não. Vamos fazer ao vivo, então. Abre o microfone todo mundo, mas não vamos ficar com barulho. Só vai responder uma pessoa por vez, tá bom? Abre todos os microfones. Aquele que quiser responder, abre o microfone, tá bom? Primeira pergunta, olha. Você vai responder verdadeiro ou falso apenas, tá bom? Verdadeiro ou falso apenas? Olha a pergunta aí. Seria no chat, né? Eu me organizei para fazer no chat, mas já que não... Todos são iguais no nascimento, pessoal? Todos os seres humanos são iguais no nascimento? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso? Verdadeiro. Verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro? Sim. Verdadeiro. Verdadeiro? Quem acha que é falso Sim. aí? Quem acha que é falso aí? Hã? Eu. Mariana. Ótimo, ótimo. Vamos conversar sobre isso, tá? Bom, todos os seres humanos são iguais no nascimento? Isso vai depender da ótica, vai depender da época e vai depender de como a pessoa enxerga o mundo, tá bom? No tempo em que nós estamos estudando, que é o absolutismo, os seres humanos não são iguais no nascimento. Uns nascem nobres, outros nascem servos. Uns nascem para ter privilégio, outros nascem para não ter privilégio. Então, perceba que... Oi? Pode falar? Não falei errado aqui. Ok. Então, vamos lá. Próxima pergunta. Não preocupe que nós vamos entrar nessa pergunta ainda depois na aula, tá bom? No Brasil, o presidente, ele governa sozinho? Ele faz o que ele quer? Não. Não? Não. Alguém Não. acha que sim? Não. Não. Ótimo. Muito bom. Próxima pergunta. Como cidadão, você é livre para dizer o que você pensa? Não. Sim. Sim? Sim. Não? Sim. Alguém Eu acha não. que não? Às vezes. Às vezes? Gostei. Igualmente, às vezes. Ok. Não. Vamos ver sobre isso também, tá, pessoal? Última pergunta para a gente começar a aula. A violência existente no mundo que era para ser escrito culpa, tá? É culpa de quem? Deixa eu até arrumar aqui uma vez. É culpa de quem, pessoal? Nós mesmos. É do homem? Homem. Da gente. É do ser De humano? nós mesmos. Sim. Verdadeiro ou falso? Sim. Verdadeiro. Verdadeiro. Ótimo. Beleza? Verdadeiro. Nós vamos ver o que os pensadores iluministas eles vão falar sobre isso. Agora, nesse momento, aí eu vou começar a explanar a aula, eu vou desligar os microfones, tá certo? E aí vocês mantêm os microfones desligados para a gente discorrer a aula belezinha. Aí, quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, você mesmo abre o seu microfone e fala, professor, quero falar alguma coisa. No seu aplicativo aí também tem uma mãozinha. Você pode levantar a mãozinha. Ela aparece para mim aqui. Eu sei que você está querendo falar. Aí eu abro o seu microfone e você fala, tá bom? Mas se você não achar a mãozinha aí, pode você mesmo estar... Vamos dizer assim, você mesmo está... Deixa eu só mudar uma coisa aqui. Ótimo. Você mesmo pode levantar a sua mão ou falar, tá bom? Abrir o microfone. Vamos lá, pessoal. Página 24. Na semana passada, na aula passada, nós falamos sobre a era do iluminismo, as características do iluminismo, o que foi o iluminismo. E nós falamos que o iluminismo foi um movimento intelectual, certo? Que trouxe uma nova forma de enxergar o mundo. Que nova forma é essa? O mundo que era enxergado sob a ótica da fé, agora vai passar a ser enxergado sob a ótica da razão. Guarde isso aqui. O que os iluministas querem é que o mundo seja regido pelo próprio homem, que as descobertas do mundo, que os inventos, que todas as coisas tenham o homem
o homem como centro das coisas. Lembra daquela troca que eu falo sempre, desde lá do Renascimento. É a troca de um teocentrismo para um antropocentrismo. Teo, Deus, centro. Antropo, homem, centro. Então, agora, os iluministas querem o homem tem que estar no centro de todas as coisas. Ok? E aí, o iluminismo começa e nós vamos ver os pensadores, o que eles começaram a afirmar para gerar esses pensamentos. Primeiro que nós vamos ver, que está na sua página 24 aí, é o John Locke. Eu vou pedir, Mariana, você que está chegando hoje, faça a leitura para mim, filha. Você está com o livro? Sim, a página ok, 24 estou. aí, ó. John Locke, a parte do John Locke aí, ó. Tá. 1632, 1704. Foi um filósofo inglês que apoiou a Revolução Gloriosa ao condenar o absolutismo monárquico e a teoria do direito divino dos reis. Para ele, os indivíduos têm, desde que nascem, direito à vida, à liberdade e à propriedade, e o Estado deveria garantir e proteger seus direitos. Ok, só até aí, Mariana. Só até aí, obrigado. Tá. Perceba, o primeiro pensador, o primeiro filósofo que nós vamos ver da era iluminista é o John Locke. O que o John Locke acreditava? É aquela primeira pergunta que eu fiz. Todos os seres humanos são iguais? Para John Locke, sim. Mas para as pessoas que vieram antes de John Locke, você tinha diferenças entre seres humanos. Algumas pessoas acreditavam até que existiam raças superiores e raças inferiores. Pessoal, nós estamos vivendo um momento no mundo, a morte daquele cidadão americano lá, me perdi, esqueci o nome dele. George, esqueci o nome dele, me perdoem aqui, eu esqueci o nome dele. Mas está muito em voga agora essa questão de a gente tratar um ser humano pior ou melhor, diferente do outro. Até hoje nós temos essa situação em que os seres humanos olham uns para os outros de maneira diferente, como se a cor, como se a condição social, como se a condição intelectual fosse maneiras de nós diferenciarmos uns aos outros. O que o John Locke diz? O ser humano nasce igual. Todos os seres humanos, quando nascem igual. Todos os seres humanos são iguais no nascimento. O problema é que, no decorrer, isso John Locke vai dizer, no decorrer da vida, vão surgir as diferenças. Por exemplo, você tem duas pessoas que nascem numa mesma família, eles nascem numa mesma condição social, eles são filhos do mesmo pai, mas com o decorrer do tempo, um vai aprender uma coisa, outro vai aprender outra, um vai estudar mais, outro vai estudar menos, e é nessa vida que surgem as diferenças. O que John Locke diz? Ele é um defensor da meritocracia. O que é meritocracia? Se fulano tem um carro, não é porque ele é melhor, é porque ele mereceu mais, ele trabalhou mais, talvez ele estudou mais. Essa é uma ideia que John Locke está iniciando. Vocês lembram que eu falei isso na aula, quando a gente falou de feudalismo, ou de absolutismo também, você tinha uma estrutura. Lá em cima estava a nobreza, o clero, e embaixo estava o pobre. O pobre, ele nascia pobre e ele morreria pobre. Ele não ascenderia nem a mobilidade social era muito pequena, era quase impossível um servo se tornar, por exemplo, um nobre. E a mesma coisa o nobre. O nobre, às vezes, ele poderia estar quebrado, ele poderia estar sem dinheiro nenhum, mas ele ainda tinha o status de uma pessoa superior. Então, para a sociedade que John Locke está vivendo, assim os seres humanos eram. Tinham os melhores e tinham os piores. John Locke vai dizer, não, o ser humano nasce igual. Na verdade, é a meritocracia, o mérito que vai levar os seres humanos a serem diferentes. Aí nós vamos ver o que John Locke diz sobre os 4 direitos que o ser humano tem de natureza. Que a gente chama isso de justnaturalismo, que é os direitos naturais do homem. Primeiro deles, todo ser humano tem direito à vida. O segundo, todo ser humano tem direito à liberdade. O terceiro, todo ser humano tem direito à propriedade. E o quarto,
todo ser humano tem direito a revoltar-se contra aquele governante que não está sendo legal. Ou seja, eu posso contestar. Meninos, preste bem atenção. Numa era de iluminismo, numa era de absolutismo, perdão, falar que você tem direito à liberdade, sendo que o rei manda em tudo, era um absurdo. Em uma época em que o rei era todo poderoso, você dizer que você pode falar algo contrário ao rei, isso era absurdo. Para nós, hoje não. Hoje eu coloco no meu WhatsApp lá, estou insatisfeito com o presidente, ou estou infeliz com a situação assim. Eu consigo ter liberdade para expressar aquilo que eu sinto. Nessa época, John Locke está sendo um cara assim extremamente inovador, ok? Agora, direito à propriedade. É bom explicar isso. O que o John Locke está falando? Todo mundo vai ter casa? Não, tá? Não é isso que ele está dizendo. Aqueles que conseguirem comprar sua casa, ninguém pode tocar nela. É isso que ele está falando. Porque o John Locke, ele é o cara que ele vai ensinar a questão da meritocracia. Ele mesmo vai entender que alguns não vão conseguir. Às vezes por mérito, às vezes por condições. Ele é um dos, vamos dizer assim, dos pregadores da meritocracia. Você, se tiver mérito, você vai conseguir. Aquele que não tiver mérito, não vai conseguir. Agora, aqueles que conseguirem uma propriedade, um carro, uma moto, um videogame, aquilo pertence a ele. Ninguém pode tocar, nem mesmo o Estado. E o Estado, se alguém tocar, o Estado tem que punir. Por exemplo, é só para você entender. Você tem sua casa, você lutou para comprar sua casa. Você tem seu videogame, você lutou para comprar seu videogame, você se esmerou para ter suas coisas, alguém vai lá e rouba. O Estado, na visão de John Locke, tem que resguardar o seu direito e ir atrás do seu objeto, correr atrás do bandido. É mais ou menos o que nós vivemos isso, tá? Hoje. Ok? Mas na época, você não tinha essa questão da propriedade protegida pelo Estado. Ok, pessoal? Tranquilo aqui? Isso, meninos, vai ser a base do que nós chamamos do liberalismo jurídico. O que é isso? O homem vai ter liberdades. Quais as liberdades? Quais os direitos que serão reafirmados do homem? A vida, a liberdade de expressão. Aqui, liberdade está no aspecto de eu falar o que eu pensar, de eu pensar diferente do outro. A liberdade a ter a sua propriedade e a liberdade a contestar aquilo que você não acredita. Ok? O iluminismo, a partir do iluminismo, nós teremos a base dos diversos liberalismos que nós vamos ver aqui hoje. O primeiro é o liberalismo jurídico. O que é liberalismo jurídico? Aquele liberalismo que diz respeito à pessoa humana, ok? A minha vida, eu sou dono dela. A minha opinião, eu sou dono dela. A minha propriedade, as minhas coisas, eu sou dono dela. O meu direito de revoltar, de contestar, de pensar diferente, eu sou dono dele. Ok, pessoal? Esse foi o primeiro autor que nós temos, e está aqui na página 24. Na página 25, aí nós temos o outro, mas a minha ordem está diferente aqui. Ah, não, eu coloquei na mesma ordem. Nós temos o Montesquieu. Aí eu vou pedir outro para ler, vou pedir o Christian. Qualquer um dos dois Christian aí, quer abrir primeiro o microfone? Vamos o Eduardo primeiro? Então vai. Pode ser. Você, Eduardo. Montesquieu, separação dos poderes. Isso. Montesquieu, 1689-1755, foi um jurista e pensador francês que defendeu a separação dos poderes do Estado em executivo, legislativo e judiciário. Ele alegava que, com essa divisão, seria possível evitar abuso dos governantes e proteger a liberdade individual. Ótimo, Christian. Muito obrigado, filho. Só até aqui por enquanto. Olha, o que o Montesquieu vai dizer? O governante não pode governar sozinho. O presidente, ou, no caso, o rei, não pode... Naquela época, pessoal, você não tinha presidente. Estou falando presidente para você pensar no nosso agora, tá? Mas era o rei. O rei não pode governar sozinho. Então, ele vai levantar a teoria da separação dos poderes. O que seria? Agora, você tem o absolutismo. Um rei governa sozinho. Montesquieu vai dizer, esse poder vai sair das mãos do rei e ele vai ser particionado em 3 partes que ele propõe. Um poder legislativo, um poder executivo e um poder judiciário. Essa posição de Montesquieu, ela vai ser uma severa oposição ao
ao poder centralizador do rei. Porque o rei não queria, ele nem vai querer abrir mão disso, mas o iluminista vai dizer, se a gente quer uma sociedade melhor, o rei não pode governar sozinho. Então, o primeiro poder é o legislativo. O segundo poder é o executivo. O terceiro poder é o judiciário. Agora, o que cada um desses poderes vão fazer? É o que nós vamos colocar aqui agora. Cada um desses poderes terão uma atribuição. Eles são independentes. Isso, a nossa Constituição rege isso. Esses poderes deveriam ser, desde lá de Montesquieu, independentes, harmônicos e cada um cuidar da sua área. Por exemplo, o legislativo, o que ele vai fazer? Ele vai criar as leis. Quem cria as leis? Apenas o poder legislativo. Não é o rei mais. O rei estava lá chateado com alguma coisa. Eu vou criar um decreto aqui. A partir de hoje, todo mundo vai usar roupa azul. Agora, Montesquieu falou, não. Quem vai fazer isso a partir de agora é o legislativo, que é um parlamento, pessoal. Lembra aquele parlamento lá da Revolução Inglesa? É isso. Quem cria a lei é o parlamento. São os nossos deputados federais, são os nossos deputados estaduais, são os nossos vereadores. No Brasil, o poder legislativo, na esfera federal, são os deputados federais. Na esfera estadual, são os deputados estaduais. E na esfera municipal, que é da cidade, os vereadores. Alguém conhece um vereador da cidade de Igarapé aí? Quem fala aí um nome? Ninguém conhece o vereador aí não, gente? Quem conhece a professora Daniela? Caio Campos. Hã? Caio Campos. Caio Campos. O Caio Campos é vereador aí, Christian? É. Então, quem cria leis específicas para Igarapé, na esfera municipal, é o Caio Campos e a equipe de vereadores da cidade. Percebe? Eles são o poder legislativo da cidade de Igarapé. Mas você tem o poder legislativo do estado de Minas e você tem o poder legislativo do Brasil, ok? Quem é o poder executivo? O poder executivo é aquele cara que vai executar, colocar a lei que o Caio Campos criou em prática. O Caio Campos é o vereador, ele cria a lei. Agora vai ter alguém que vai colocar essa lei em prática. Quem é que vai colocar? No caso da prefeitura, é o prefeito. Então, o poder executivo, ele também tem 3 instâncias. Na esfera municipal é o prefeito. Na esfera estadual é o governador. E na esfera federal é o presidente. Então, vamos lá. Como é que é o nome do prefeito de Igarapé, gente? Alguém fala aí, por favor. Mário. Mário? Oi? Né? Hã? Prefeito Enem. Enem? Uhum. Enem ou é Mário? Qual dos dois? É o quê? É o prefeito, eu acho que é Mário. Não, peraí. Enem. É o acho que NEM. É o NEM. O NEM, então, ok. O NEM, olha, o Caio Campos cria as leis e o NEM vai executar, vai pôr as leis em prática. Percebe? A mesma coisa na esfera federal. O Congresso Nacional criam as leis e o presidente Bolsonaro coloca em práticas. Na esfera estadual, a mesma coisa. Os deputados estaduais criam as leis para o Estado e o governador Zema coloca essas leis em prática. Você percebe que tem lei que ela é federal, vale para todo o país. Tem lei que é estadual, só vale aqui em Minas. E tem lei que é municipal, que só vale em Igarapé ou em Betim. Por exemplo, em Betim nós temos algumas leis que estão diferentes de Igarapé, na questão da pandemia, que está diferente de São Paulo. Existem leis municipais, leis federais e leis estaduais. Então, quem vai executar essas leis? O chefe do executivo, que é o presidente na esfera federal, que é o governador na esfera estadual e o prefeito na esfera municipal. Ok? E nós temos um último poder, que é o judiciário. Ele vai julgar essa lei. Olha para você ver, ele seria o juiz. Ele seria ali, vamos pensar aqui de uma maneira mais fácil, o delegado. O delegado, ele está na hierarquia do judiciário. Então, o Caio Campos criou a lei, o NEM vai colocar a lei em execução e o delegado vai saber se a lei está sendo cumprida ou não. Se a lei não estiver sendo cumprida, ele vai colocar as punições.
Montesquieu propõe isso lá atrás, pessoal. Tudo isso estava, na época, nas mãos do rei. Isso que Montesquieu propõe é a base do liberalismo político. O que é isso? Os governos ou os poderes, eles são independentes, harmônicos e vão atuar para o bem da sociedade. Ok? Uns criam as leis, outros executam as leis e outros julgam se as leis estão sendo cumpridas ou não. Ok, pessoal? Tranquilo? Até aqui tá tranquilo? Tem alguma colocação, alguma pergunta? Ou podemos caminhar? Alguém abriu o microfone para falar? Eu abri sem querer. Ok, então vamos lá então. Vamos caminhar então. Próximo. O próximo autor, vira a página, por favor. Agora, Christian, você vai ler, tá? O Christian Gomes agora. É o Voltaire. Aí tá escrito Voltaire, mas é Voltaire que a gente pronuncia, tá bom? Pode ler aí, Christian, na página 26. Voltaire, Liberdade de Pensamento. Isso. 1694 e 1778 foi um filósofo e escritor francês que se destacou por suas críticas ao clero católico. A intolerância religiosa e a prepotência dos poderosos. Perseguindo por suas ideias, Voltaire foi obrigado a se exilar na Inglaterra por 2 anos. Em Londres, tomou contato de uma nova cultura mais livre e tolerante, que se constratava com o ambiente despótico, opressor, o intransigente que predominava em seu país. Ok, até aqui, Christian. Obrigado, filhão. Olha para vocês verem, gente. O Voltaire, ele é um francês, ele vive ainda num país absolutista. E aí ele começa ali a dizer o seguinte, olha, eu posso dizer o que eu penso. Aí eu gostaria de dizer umas coisas que eu não concordo do rei. Ele passou o maior aperto. Por quê? Porque ele estava ainda em um contexto extremamente absolutista, que é a França. Nós vamos ver ainda a Revolução Francesa, pessoal. E aí, mas o Voltaire, ele já começa a perseguir. Quando ele vai para a Inglaterra, vocês lembram que lá na Inglaterra, o John Locke, pessoal, vocês perceberam que o John Locke ele é inglês. Lá na Inglaterra, essas liberdades já eram mais comuns. O rei já não tinha tanto poder como nos outros países europeus. Voltaire vai para a Inglaterra, para a Inglaterra, no caso, ele sai da França, vai para a Inglaterra, e lá ele vai experimentar um pouco de liberdade. E ele vai defender o seguinte, olha, nós podemos dizer o que pensamos. Voltaire, ele vai se destacar o seguinte, em 2 coisas. Ele vai arrebentar com a Igreja Católica. Por quê? Porque na Igreja Católica, naquele tempo, ela não aceitava opiniões contrárias àquilo que eles ensinavam. Se a igreja ensinava algo em qualquer área, seja a área acadêmica, seja científica, seja religiosa, seja política, aquilo que a igreja ensinasse, ninguém poderia pensar contra. A igreja dizia, por exemplo, que o rei era colocado por Deus e por isso eu teria que obedecer ao rei. Voltaire vai dizer assim, não, eu posso pensar diferente do rei. A igreja diria, se você pensa diferente do rei, você é um herege, você vai ser excomungado. Então ele vai lutar demais contra a igreja católica, porque a igreja vivia num privilégio gigantesco e condenava qualquer um que pensava diferente dela e do rei. Ok? Então, o Voltaire ele vai estar defendendo a expressão ou a liberdade de expressão. Tá? Você tem uma frase que a gente diz, essa frase é da Evelyn Beatriz Hall. Ela diz, isso aqui é a ideia do pensamento de Voltaire. Eu queria que alguém lesse para mim, por favor. Alguém pode ler para mim essa frase? Gabriel, você pode ler, Gabriel? O Gabriel, não sei se está com o microfone. Não. Quem quer ler? Vai ler aí, por favor. Qual? Essa aqui? Posso contar tudo? Isso. Por favor, Mariana. Posso discordar de tuas palavras, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. Obrigado, Mariana. O que o Voltaire está dizendo? Eu posso discordar de você, mas eu vou defender até a morte o seu direito de dizer o que você pensa. Olha, Christian, vou dar um exemplo aqui. Mariana, o que você pensa está errado para mim, mas eu não vou tirar o seu direito de dizer o que você pensa. O que é isso? O que Voltaire está querendo? Uma sociedade que há divergências de ideias. Não uma sociedade
uniformizada de ideias, uma sociedade onde um pensa de um jeito, o outro pensa de outro, e os dois vão conviver de maneira harmoniosa, vamos dizer assim. Não tão harmoniosa, mas eles vão conviver juntos, eles vão tolerar a diferença. Você percebe aquela pergunta que eu fiz no início. Eu posso dizer o que eu quero? Lógico que eu posso, mas desde que eu não fira a liberdade do outro, desde que eu não chegue a minha liberdade, pessoal, lembra que eu falava isso na aula de OPV, a minha liberdade, ela termina quando começa a liberdade do outro. Ok, pessoal? Tranquilo? Nós só temos 10 minutos. Vamos acelerar aqui, porque senão o tempo não vai. Vamos lá. O próximo, que é o Adam Smith. O Rousseau aqui mudou. O Rousseau nem está nos seus livros, né? Ai, Jesus. Tá aqui embaixo, verdade, tá aqui embaixo. Tá aqui, tá na ordem, tá certo. Tá na ordem. Rousseau. Aí tá escrito Rousseau, mas a gente fala Rousseau, tá? Jean-Jacques Rousseau. O que ele diz? Ô, pessoal, agora eu vou falando, porque senão não vai dar tempo, tá bom? O que ele diz? Ele diz o seguinte, que quem formou a sociedade foi o ser humano. Ele diz o seguinte, que o homem, quando começou, olha para você ver, por isso que eu fiz aquela pergunta lá, qual é o motivo da violência e do mal? Para Rousseau, a desigualdade, a maldade, a violência surgiu quando o homem, olha para você ver, quando o homem decidiu cercar algo, um pedaço de terra, e disse que era seu. O Locke vai dizer o seguinte, se você conseguiu conquistar o seu videogame, ele é seu. O Rousseau vai dizer o seguinte, esse videogame seu vai gerar inveja e vai gerar briga. Então, no momento que você disser que o videogame é seu, vai ter outro que vai brigar com você. Aqui começa o motivo de briga para Rousseau. Rousseau vai dizer que o problema do mundo é eu dizer que o computador é meu. Para Rousseau, o computador deveria ser nosso. O videogame deveria ser nosso. Tudo deveria ser nosso. Rousseau e Locke são duas pessoas que pensam diferentes. Locke diz, não, se você mereceu, você tem direito. Rousseau vai dizer, o seu mérito causa violência. Para Rousseau, o que ele vai dizer? Que deveria haver uma democracia e um rei que iria lutar para que todos tivessem a mesma coisa. Percebe que no final das contas, Rousseau, ele está pensando em algo bom? Fulano tem videogame, o outro não tem. Então nós precisamos de um governo que tente fazer com que todos tenham as mesmas coisas. Ok, pessoal? Ele vai dizer que quando todos tiverem as mesmas coisas, os mesmos direitos, a violência ela seria diminuída. Ok? Aqui no livro fala sobre o bom selvagem, mas eu vou deixar para vocês lerem depois e eu não vou falar não por causa do nosso tempo aqui, tá bom? Nós temos... aqui ele continua, né? Então, a solução dele era um governo democrático, diferente do que tinha, que era o absolutista, uma educação para todo mundo, ok? E a propriedade, ela poderia até ser privada, mas ela tinha que ter uma função social. O que é seu, ele é seu, mas ele tem que ter uma utilidade para o todo, para a sociedade. Não seu apenas por ser seu. Não seu apenas para você se enriquecer, mas é como se a sua riqueza fosse para servir a outros, tá certo? Aí ele fala sobre o bom selvagem. Ele acreditava o seguinte, que o homem era bom por natureza. Se ele habitasse em uma sociedade boa, ele seria bom. Mas se ele começasse a habitar numa sociedade má, ele seria e se tornaria um homem mau. Mas de natureza, para Rousseau, o homem seria um homem bom. Depois você lê a página 27 aqui do seu livro, que ele vai falar sobre essa questão do bom selvagem. Ele vai pegar os índios americanos e como que eles viviam, tá certo? Leia aí, porque não vai dar tempo de eu comentar aqui, não. Aí nós temos mais um, pessoal, que é o Adam Smith. Adam Smith. O que Adam Smith vai dizer? O contrário ao absolutista também, ao absolutismo também. Para ele, por que uma nação é mais rica do que a outra? Aí ele vai falar o seguinte, não é porque a nação tem terra, mas é porque a nação que é rica, ela organiza o trabalho de maneira diferente. Tem nações que têm muita terra e não são ricas. Agora, tem nações que vão ter pouca terra e vão ser ricas. Por quê? Porque a riqueza não está na terra, a riqueza está no trabalho. Aqui, ó, a pergunta que ele faz.
Então, o que ele vai propor? Que a divisão do trabalho seja organizada. Quando essa divisão do trabalho... Pessoal, isso aqui vai nos ajudar a pensar a revolução industrial. Essa ideia de dividir o trabalho, cada um fazer uma coisa. Isso já está começando a introduzir os processos de trabalhos em série, de fábrica. A ideia de fábrica está nascendo nesses pensamentos. Ó, um vai fazer o cadastro, o outro vai fazer a sola, o outro vai fazer o sapato. Ok? O trabalho será dividido. Quando esse trabalho ser dividido, ele vai gerar competitividade. Perceba, um vão querer produzir, outro vai querer produzir, eu produzo aqui, o outro tem produção ali também, e eles vão começar a competir e melhorar os seus produtos. Tá certo, pessoal? Outra coisa que ele vai dizer, livre concorrência. Se eu quero vender o meu produto por R$10, que eu venda. Se o outro quer vender por 50, que ele venda. E o consumidor decida de quem ele vai comprar. Livre concorrência. Outra coisa, a não intervenção do Estado na economia. O Estado, o que é o Estado? O governo não pode decidir qual é o preço, o que eu posso vender, o que eu não posso vender. O Estado vai deixar eu livre, o mercado livre. Só que tem um detalhe, a Adam Smith fala isso. Ó, olha essas duas setas, repara essas duas setas. E aí eu acho que eu vou parar aqui no Adam Smith, tá? Vai faltar os enciclopedistas e os déspotas esclarecidos, mas aí eu vou falar deles depois, tá bom? Olha, repara essa seta. Uma está descendo e a outra está subindo, concordam comigo? O que o Adam Smith vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, que o Estado deve sim intervir na economia, mas de maneira a ajudar a economia a melhorar. Quando a economia estiver andando sozinha, o Estado deixa. Se a seta está subindo, o Estado senta. Se a seta está descendo, o Estado se levanta e vai ajudar aquela economia. Porque para Adam Smith, isso iria gerar riqueza para as nações. Ok? O que é isso, pessoal? É a base do liberalismo econômico. A gente vê falar muito nisso hoje no Brasil por causa do Paulo Guedes. Paulo Guedes é um defensor do liberalismo econômico. O que ele concorda? O Estado não deve interferir na economia. O Estado deve deixar fluir a economia. Mas se a economia estiver ruim, o Estado deve intervir, como está fazendo agora. O governo está dando auxílio aos trabalhadores que estão ficando desempregados, ele está dando auxílio a algumas empresas. O governo está intervindo na economia porque está havendo uma queda. Mas quando a economia estiver subindo, o Estado deve sentar e deixar a economia fluir, porque a própria economia ela vai cuidar de crescer. Isso é o pensamento de um liberal econômico. Ok, pessoal? Olha, nós estamos lá no século XVIII. Tem um cara já pensando isso, que nós estamos vivendo hoje no mundo. E aqui no Brasil, nesse tempo. Ok, pessoal? Gente, eu vou parar a aula aqui, porque aqui eu ia falar sobre enciclopedistas, eu vou deixar para a próxima aula, eu bato isso aqui um pouquinho e a gente passa para a próxima, tá ok? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário a fazer? Eu tive que correr um pouquinho, senão não daria tempo. Qual vai ser a próxima aula, professor? Oi? Que dia que vai ser a próxima aula? Terça-feira, às 15 horas. Aí na sexta-feira a gente faz às 14 e na terça às 15 horas, tá bom? Terça-feira. Obrigado. Sobre a matéria, tem alguma dúvida? Bom, meninos, olha, presta atenção. Eu passei para vocês e eu quero que vocês agora já façam a atividade tanto do livro, que está na página 32 e 33, quanto do PET, porque agora vocês já têm condições de resolver as atividades do PET, tá bom? Depois, eu já... Oi, fala, Cristian. A 32 e 33 você passou na aula passada. Isso, sim. É porque agora vocês vão ter condições de terminar ela toda, tá bom? Ah, sim. Ok? Só a número 5 e a número 6, que é bem pessoal, tá? Analisem as fotografias e vocês respondam aí. As outras, a matéria está bem explicada. Aí eu vou deixar o vídeo disponível, vou salvar no meu canal no YouTube e vou pôr no grupo também. Se você tiver dúvida, assista a aula de novo, tá bom? E aí você vai fazer as atividades, tá ok, meninos? Eu quero agradecer vocês mais uma vez, porque o tempo acaba, que aqui o Zoom, com 40 minutos, a gente acaba a aula. Ele acaba sozinho, desliga. Mariana, obrigado, filha. Na próxima você participa de novo, tá? Terça-feira, às 15 horas. E convida os coleguinhas para vir participar, para mais alunos participarem,
Meninos, não é obrigatório não, mas Ok. é bom para vocês, tá bom? Um abraço a todos e até terça-feira, viu? Fiquem com Deus. Bom final de semana. Falou. Com Deus. Falou, professor. Falou. Falou, até mais. Fique com Deus. Até.